A gente está em contato aqui com o Felipe Feliciani. Ele é especialista em planejamento ambiental e territorial. Felipe, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso chamado, o nosso pedido. Uma boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer poder participar com vocês. Obrigado. Bom, inicialmente, as pessoas, claro, num caso como esse, têm informação de tudo quanto é jeito e a gente tem acompanhado também aí especialistas, né, corrente, dizendo que já é esse sistema de estocagem de lama, né, dentro de uma barragem, de uma configuração como essa que a gente está vendo aí que aconteceu e essa tragédia em Brumadinho, é uma coisa que já não acontece mais, que já tem que se desenvolver uma técnica melhor. E eu queria inicialmente saber do senhor se tem alguma alternativa e se isso evidentemente ou efetivamente seria mesmo uma tragédia anunciada como vem se colocando. Olha, Sena, realmente quando consideramos a quantidade de energia que se acumula dentro de uma barragem como essa, energia eu digo o tanto de material atrás de um barramento, é algo a se preocupar. É muita coisa, né? Nesse caso, muita lama. A gente tem muitas barragens que também armazenam água, que também é um risco muito grande. Então, com certeza, existe essa necessidade de se utilizar outras alternativas, outras tecnologias. Existem essas outras tecnologias para mineração, existem outras tecnologias que não necessitem desse tipo de barramento, que traz esse risco. Infelizmente, nós tivemos num intervalo relativamente curto de tempo, né, de apenas 3 anos, 2 casos desse. São mais de 700 barragens de acúmulo de rejeito no Brasil. Infelizmente, não podemos afirmar que a fiscalização consiga ser eficiente quanto à segurança dessas barragens. Então, se visitar essas novas tecnologias é extremamente necessário, principalmente acredito que a mineração a seco, né, que é o que tem sido feito em outros países do mundo, que não necessita desses barramentos de rejeito, porque é o tipo de acidente, não sei nem se a gente consegue chamar de acidente nesse caso, mas é o tipo de acontecimento que, quando vem a acontecer, o impacto é extremamente grande e a reversão, né, é quase que impossível a gente pensar em voltar à condição original, principalmente se pensando ali na questão social humana e também na ambiental, né? Ô Felipe, boa tarde. Eu vou aproveitar e já vou fazer 3 perguntas, uma só para você. Primeira coisa, você falou da mineração a seco, né? O ministro de Meio Ambiente hoje, o Ricardo Salles, ele comentou dessa viabilidade. O que eu quero perguntar para você é se é possível, na legislação, obrigar que essas empresas de mineração adotem essa mineração a seco e se isso é um processo mais caro, porque a mineração atual hoje, os próprios resíduos, né, da mineração é que fazem a barreira. Um outro problema, nós temos mais de 700 barragens no Brasil, mas só 3% delas foram fiscalizadas, ou seja, ninguém fiscaliza e aí quando acontece um crime ambiental como esse, todo mundo fica de boca aberta, mas eu entendo que seja aí uma tragédia anunciada. Como resolver o problema da fiscalização? E a terceira pergunta é que o ministro disse também que ele acha que a legislação, ela precisa ser um pouco diferente. Por exemplo, para situações mais simples, deveriam ter uma exigência menor na legislação e para médio e complexo, aí sim deveria ser mais complexa e aí a fiscalização ficaria voltada só para esse tipo de trabalho. Como que você vê essas falas do ministro? Eu vi também, Rose, essa fala do ministro hoje pela manhã e alguns pontos que você se ateve me chamaram também a atenção. Em relação, eu anotei aqui os pontos para não perder nenhuma das suas considerações também. Em relação ao licenciamento, da questão a seco e eventuais outras tecnologias que poderiam apoiar esse tipo de atividade, no meu ver, mesmo que elas venham a ser mais caras, a viabilidade de um negócio no ramo minerário, ela é, assim,
essas empresas trabalham com margens extremamente grandes de lucro, por mais que haja uma variação de mercado, né, como houve recentemente na mineração de ferro e tudo mais. Eu, do meu ponto de vista, como ambientalista, como estudioso dessa área, eu acredito que, por mais que o processo de licenciamento venha a ser mais caro, evitar esse tipo de tragédia deveria ser prioridade, tanto para a empresa quanto nas esferas governamentais. Então, eu acredito que sim, que a legislação do licenciamento deveria exigir que essas novas tecnologias menos arriscadas fossem utilizadas, da mesma forma com que a legislação do licenciamento deveria sim exigir que principalmente as questões relacionadas à segurança de barragens fossem feitas anteriormente às barragens. Em muitos casos, o plano de segurança ele pode ser apresentado em até tanto tempo após as obras, e isso, assim, para mim é um pouco complicado. Em relação ao segundo ponto, quanto à quantidade de barragens fiscalizadas, existe um grande problema de força de trabalho de fiscalização dos órgãos, na maioria das vezes os órgãos estaduais, que são responsáveis por essa fiscalização. O governo federal apoia em alguns aspectos, mas infelizmente os estados passam por momentos super críticos. Isso se reflete em vários aspectos, um deles é no pessoal. Infelizmente, a questão ambiental ela não é priorizada nesse momento, faz com que a gente tenha uma fiscalização bastante ineficaz. Eu não culpo aqui os agentes que estão em campo fazendo essa fiscalização. Na verdade, o que acontece é que esses são pessoas que estão com uma carga de trabalho da qual, infelizmente, elas não vão conseguir dar conta. É humanamente impossível que os corpos técnicos dos órgãos ambientais hoje deem conta dessas 700 e tantas barragens que a gente fala só para mineração, né? A gente tem casos também das barragens de água que também precisariam dessa fiscalização. E sobre o último ponto que você comentou sobre os níveis de complexidade do licenciamento, me preocupa um pouco essa visão. Me preocupou um pouco na fala do ministro o fato dele colocar os licenciamentos relativos ao agronegócio como sempre sendo de baixa complexidade, nem sempre assim. E eu acho que dar fluidez ao processo é algo que a gente tem que fazer em todas as áreas que são super burocratizadas no Brasil, na ambiental e em tantas outras. Mas esse caso, como esse caso, né, de Brumadinho, ele nos traz uma reflexão do impacto quando esse processo não é bem feito e a necessidade de se ter um estudo assim muito sério. E aí eu me pergunto como vamos chegar efetivamente, com muita segurança, como vamos chegar ao que é de baixa complexidade, o que é de baixo risco e que possa vir a ser um licenciamento autodeclaratório ou muito simplificado. Então, eu acho que esse processo, até que se chegue nessa forma de fazer, ele é muito delicado e ele tem que ser feito com muita responsabilidade, porque, infelizmente, quando acontece uma tragédia como essa, não tem muito mais o que, né, as pessoas que perdem suas casas, suas vidas, seus familiares, não tem muito, é uma responsabilidade muito grande. Ok. Felipe Feliciani, especialista em planejamento ambiental e territorial, muito obrigado aqui pela sua participação, viu? Uma boa tarde. Obrigado, agradeço vocês também pela oportunidade de conversar, parabéns pelo trabalho, pela cobertura e boa tarde. Muito bem.